Poupar em vez de consumir. A mudança na política econômica faz parte dos planos do governo, que agora planeja incentivar a classe média a aplicar na caderneta de poupança. Controlar o orçamento doméstico não é tarefa simples. Exige disciplina para sobrar um dinheiro no fim do mês. Eu não sou do tipo que ganha e já gasta. Sempre penso no futuro. Para a maioria dos brasileiros, o futuro se traduz numa palavra: poupança. Eu tenho uma poupancinha, essa é mais pequena, mas tem. O principal investimento do país está em alta. Só nos 11 primeiros meses do ano, os depósitos superaram as retiradas em 60 bilhões de reais, um recorde histórico. Garantida pelo governo e regulada pelo Banco Central, a poupança tem rendimento médio de 0,5% ao mês, mais a variação do TR, Índice de Correção de Juros. A poupança é um investimento seguro, além do mais ela é isenta de imposto de renda e ela tem liquidez diária. A qualquer momento você pode sacar o recurso que está na sua conta. Mesmo com as vantagens, o Brasil é um dos países que menos arrecadam com a poupança. Em média, o brasileiro poupa entre 16% e 18% da renda, enquanto em países como a China, este índice sobe para 40%. O governo quer agora estimular a classe média a poupar mais. Para isso, o Banco Central vai investir num plano de incentivo à poupança. É uma educação financeira que deve ajudar o brasileiro a economizar. Hoje, são cerca de 104 milhões de brasileiros na classe média, uma população com renda mensal entre R$ 291 e R$ 1.019, segundo definição da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. A chamada classe C foi em grande parte responsável por movimentar a economia do país através do consumo. Agora, recentes pesquisas mostram um freio no consumo por causa do endividamento da classe média. Normalmente as pessoas vão gastando, entram no cartão de crédito, que é a pior coisa que existe no mundo, e daí quando vai ver está negativo. A política de consumo está mudando para uma política de investimento. Hoje, as instituições bancárias somam mais de 112 milhões de cadernetas, com aplicações que ultrapassam os 500 bilhões de reais. No Brasil, 100% dos recursos são repassados à Caixa Econômica Federal para o financiamento habitacional. O Brasil está carente de recursos para investir. Investir para quê? Para crescer. Senão, o próprio consumo não se sustenta se não tiver investimento para a economia crescer, que aí aumenta-se o emprego, a produção e a economia volta à normalidade. É a velha poupança ainda viva, né? Que não oferece menos riscos, né? O investimento hoje, para o pequeno poupador, né? Sempre. Exatamente. Agora, essa última sonora e essa última fala do entrevistado é importante, né? É melhor investir ou consumir mais? É melhor segurar o dinheiro no banco, o governo investir, ou a gente estimular mesmo o consumo? É sempre mais racional você apostar de maneira mais conservadora, seja nas suas finanças pessoais, ou seja numa do país, ou seja da empresa. Ou seja, você correr risco, você está exposto excessivamente a qualquer variação do cenário, que pode ser, de novo, individual, da empresa, ou do setor, ou do país, ele é sempre muito custoso, porque no dia que você errar a mão, errar a avaliação, você vai pagar caro por isso. Então, é sempre mais prudente você crescer com base em reservas minimamente estáveis na sua economia. E a poupança é uma delas, claramente. Todo país, você mede a sua capacidade de investimento sustentável não pelo endividamento que você faz externamente ou internamente, etc. Você faz o crescimento sustentável, investimento baseado em poupança de longo prazo, que é outro ponto importante. Não estamos falando só aquele dinheiro parado ali no banco temporariamente. Estamos falando em formas, né, instrumentos financeiros que incentivam a população, as empresas, a deixar aquele recurso com uma perspectiva de longo prazo. Isso vamos dizer, é o mais interessante para um crescimento sustentável da economia, porque é ele que vai sustentar os grandes investimentos. O Emilson aqui no Twitter, ele diz o seguinte: Estados Unidos e Europa, educação financeira é uma disciplina no ensino médio, né? Pois é. Aqui no Brasil nós não temos esse costume. Pois é. E esse é um aspecto importante, porque investir ou poupar exige um conhecimento mínimo de como fazer um trato adequado dos seus recursos financeiros. E essa é uma preocupação que está muito presente no macro, mas a gente tem muita pouca aplicabilidade, principalmente nos espaços de conhecimento, nos espaços escolares. É uma boa medida. Agora, Senes, em termos de investimentos, poupança já teve dias melhores, né? Então, ou não?
A poupança ele é um instrumento que ele é voltado para o pequeno poupador. Aquele sujeito que todo mês pinga um pouco, ele não tem um volume suficiente para montar uma carteira de investimento, que é mais rentável do que a poupança, mas ele tem uma série de incentivos, o próprio governo gera incentivos, por exemplo, ele protege mais fortemente contra a inflação. Então, ele protege, por exemplo, com relação a se o banco quebrar, o governo te devolve esse recurso, então ele te dá garantias, mas do ponto de vista da rentabilidade, tem outros instrumentos mais interessantes do que a poupança. Mas para o pequeno investidor, que não é atendido pelo sistema financeiro com produtos interessantes, ele é interessante sim. E ele tem essa questão de ser muito líquido, né? No sentido de que você pode retirá-lo, né? Tem a questão do aniversário, mas depois de pouco tempo você já está. E ele é isento de imposto de renda também. Então tem alguns incentivos que valem a pena, mas nunca substitui uma carteira. Se você tiver mais recursos, uma carteira bem montada, ele acaba sendo ter um retorno mais interessante. E talvez a educação financeira poderia ser uma educação que orientasse como fazer uma melhor aplicação, um melhor investimento desse recurso. Não, sem dúvida. Essa questão, só para completar, acho que é nessa linha, essa questão da educação financeira realmente é interessante, porque o cidadão, o médio, ele não consegue fazer os cálculos sobre juros, e aí que mora o perigo, né? Aí que realmente você compra e sem perceber. Se você não para e faz a conta, você não percebe onde que está o pulo do gato, né? Uma boa parte dessa economia de média e baixa renda no Brasil vive mais de crédito do que de venda do produto. A venda do produto é só um pretexto para o sujeito vender um crédito desproporcionalmente caro, né?